Olá a todos, meu nome é Larissa, eu sou terapeuta ocupacional do CREI, o Centro de Referência em Educação Especial Inclusiva, da SRE de Poços de Caldas. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre processamento sensorial e as pessoas com autismo. Então, qual seria a relação entre o transtorno do espectro autista e o transtorno de processamento sensorial? A gente sabe que muitas crianças e adolescentes com autismo têm algumas dificuldades sensoriais, sejam elas de hipersensibilidade ou de hipossensibilidade. Inclusive, no último CID, né, o CID-11, essas questões de sensibilidade vieram como um dos alertas, um dos sinais para a gente considerar ao fechar um diagnóstico de autismo. E geralmente, quando a gente fala sobre processamento sensorial, a gente lembra desses sistemas. A gente lembra do tato, da visão, o paladar, o olfato, a audição, e eles são, sim, canais importantes, né, da gente receber aí esses estímulos do ambiente, mas a gente tem também outros sistemas, né, sistemas sensoriais que são importantes a gente levar em consideração. Por exemplo, o sistema proprioceptivo. O sistema proprioceptivo, ele nos diz aonde nosso corpo está no espaço. Por exemplo, se eu estou de olhos fechados, eu sei que eu estou sentada, eu sei que as minhas mãos estão aqui para cima, eu sei que os meus pés estão no chão, né? Então, essas informações que eu estou recebendo vêm do meu sistema proprioceptivo. E aí a gente tem, então, o sistema vestibular, que está ligado aqui ao nosso vestíbulo, né? Tá relacionado ao nosso equilíbrio, à nossa capacidade de manter a nossa postura, de a gente caminhar sem cair, né? E também o sistema interoceptivo, que é aquele sistema que nos traz as informações internas. Então, como estão os nossos batimentos cardíacos, se estamos com fome ou com sede, ele nos traz essas informações de dentro para fora. E aí, quando se trata de transtorno de processamento sensorial, qualquer um desses sistemas pode ter alguma alteração. Então, o que é o processamento sensorial? É uma habilidade que o sistema nervoso central teria, né, ou tem, de organizar e processar os estímulos sensoriais que a gente recebe do ambiente, através dos nossos receptores. Então, cada um desses sistemas que eu citei antes, eles têm receptores. Por exemplo, quando a gente está falando em tato, na nossa pele tem vários receptores sensoriais que vão transmitir essa informação para o nosso sistema nervoso central. E aí, a partir dessas informações que a gente recebe do ambiente, desses estímulos que a gente recebe, a gente vai desenvolver os comportamentos motores, cognitivos, emocionais, como resposta a essa situação que foi gerada. E aí, quando a gente tem um processamento legal, que está tudo bem, que não tem nenhuma alteração, a gente vai ter um comportamento adequado. A gente vai receber essa informação, a gente vai processar ela e a gente vai responder dentro dos conformes, né? E aí, com isso, a gente tem uma aprendizagem sem intercorrências. E aí, quando tem alguma questão de processamento sensorial, né, que o nosso sistema nervoso central está mais imaturo, ainda não desenvolveu algumas habilidades, ou essas habilidades ainda são deficitárias, a gente vai ter alguns comportamentos inadequados que não são aqueles que a gente espera. Né? A gente vê muito isso nas crianças com autismo, em relação à audição, por exemplo. É um dos exemplos que a gente mais conhece, né? De quando elas se incomodam muito em relação a algum barulho que não necessariamente seria tão alto ou tão estridente ou que pudesse ferir tanto o ouvido delas. Elas tampam os ouvidos assim com muita dor e realmente elas estão sentindo dor, elas estão sentindo incômodo porque o sistema nervoso central delas está processando essa informação de uma forma uh,
trazendo uma resposta realmente dolorida. E aí a gente tem crianças que vão ser sensory seekers, que são aquelas crianças que têm uma hipossensibilidade, então elas buscam bastante esses estímulos sensoriais. Elas são aquelas que, ao contrário das que eu citei antes, colocam lá o ouvidinho perto do som, ou ficam com o olho bem pertinho do celular. São crianças que trazem tudo na boca, crianças que se movimentam muito, gostam de balançar, de girar, né, que gostam de estar com o pé no chão. E, por outro lado, a gente tem os sensory avoiders, né, que são essas crianças que são hipersensíveis. Então, elas vão ter dificuldade com roupa, que tem alguma etiqueta, vão ter dificuldade para cortar o cabelo, vão ter dificuldade, às vezes, no toque, no som alto ou não, né, que pode acabar interferindo também. São crianças que vão ter uma sensibilidade, uma seletividade alimentar maior, né? Então, podem existir aí esses perfis. E também podemos ter crianças que, para alguns sistemas, são hiporresponsíveis e outros sistemas são hiperresponsíveis, né? Então, pode ser uma criança que ela gosta muito de estar com o pé no chão, mas que ela tem uma sensibilidade auditiva muito grande, né? Não necessariamente a gente vai encontrar crianças que somente respondem, buscam sensações ou evitam, né? Isso pode estar mesclado aí, o que acaba também dificultando um pouco o nosso entendimento de como a gente vai auxiliar essa criança, né? E para isso, né, para a gente conseguir, então, uma aprendizagem legal, para a gente conseguir auxiliar essa criança, a gente tem algumas estratégias sensoriais, né? Antes da gente propor uma atividade, então, a gente organiza esse espaço, a gente evita que haja muito barulho no momento da atividade, a gente organiza a classe, a gente combina com os colegas antes de realizar a atividade, para eles tomarem certos cuidados. E a gente tem também alguns recursos, né? Os recursos de propriocepção. Então, a gente tem os balanços no parquinho, a gente tem a possibilidade de fazer as atividades em outros ambientes, a gente tem os recursos táteis, né? Então, os recursos concretos. A gente tem aí uma gama de possibilidades para trabalhar com as crianças com autismo que possam ter transtorno do processamento sensorial. Aproveitando para lembrar que nem toda pessoa com autismo tem transtorno do processamento sensorial, mas que grande parte delas tem. Então, é um assunto que a gente precisa estar sempre buscando, né, e tentando entender melhor para a gente conseguir auxiliar os nossos estudantes. A gente fica, então, à disposição. Eu agradeço a atenção de vocês. Deixo também o e-mail do CREI, né, para que vocês possam enviar dúvidas e sugestões. E, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.